Muito bem, terceiro degrau da nossa escalada da vida, da nossa escalada do sucesso. Terceiro degrau, eu vou te mostrar o quão importante é você saber onde você quer chegar, o propósito da sua vida. Você precisa entender e desenhar o teu propósito. Muitas das pessoas não compreendem muito bem, às vezes até se frustram com o seu próprio trabalho ou com aquilo que estão fazendo, porque falta clarear isso, e é isso que nós vamos fazer agora. Entender o propósito, o como saber o seu propósito aqui, pode realmente dar forças para você conseguir realizar os seus sonhos de forma mais leve. Percebe que eu já falei uma coisa muito importante aqui, ó. Conhecer o seu propósito, você vai conseguir realizar os seus sonhos de uma forma muito mais leve, vai ser muito mais fácil. Então percebe que a realização do teu sonho possivelmente não é o teu propósito. Muitas das pessoas têm como sonho, por exemplo, uma casa, um carro, enfim, coisas materiais. Será que esse é o teu propósito? Então, o teu propósito está muito mais com o que você vai fazer. Qual é a atividade que você realmente gosta de fazer? O que você desempenha muito bem? Isso é o teu propósito. E é possivelmente em cima disso que você precisa estabelecer onde você quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. E aí nós entendemos por que a maioria da humanidade hoje é um escravo num sistema que simplesmente induz a pessoa a ser viciado em trabalho, a ser viciado em Instagram ou ser viciado em coisas fúteis que não te levam a nada. Então você precisa realmente desenhar o teu propósito, entender o que você gosta de fazer. E eu sei que isso pode ser difícil para muitas pessoas, porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim: Milton, eu não faço ideia de qual é o meu propósito. Bem, então você tem que saber analisar a tua própria história de vida, saber olhar para a sua história de vida, porque você vai perceber na sua história de vida momentos em que você se sentiu em estado de flow, momentos em que você se sentiu realizado, aqueles momentos em que você se sentiu realmente muito bem. Pega esses momentos e observa o que estava acontecendo, o que você estava fazendo. E aí você vai começar a entender que isso sim é o seu propósito. E não importa se é algo muito complexo ou se é algo muito simples. Porque eu já vi, por exemplo, uma pessoa me falar que o estado de flow dela ativava quando ela estava limpando vidros. E ela se sentia prazer em limpar vidros, porque era uma habilidade que ela tinha realmente desenvolvido de uma forma rápida e prazerosa. Hoje essa pessoa tem uma grande empresa, numa das maiores capitais aqui do Brasil, e ela é profissional em limpeza de vidros. E ela ganha muito dinheiro com isso. Então você está entendendo que não interessa se aquilo que você tem realmente como propósito é pequeno ou é grande. Eu já vi, por exemplo, uma outra pessoa que ela começou a costurar bonecas. Ela fazia bonecas de pano, costurava bonecas de pano desse tamanho assim. Hoje essa pessoa é milionária, porque ela ensina outras pessoas a costurar bonecas de uma forma artesanal, mas ela se tornou milionária. Mas não é só o dinheiro por trás disso, é o prazer que ela teve em desenvolver e levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, você vai precisar identificar o teu propósito, precisar entender realmente o que você veio fazer aqui. O propósito não é sobre encontrar na vida. O propósito não é sobre, eu preciso me achar na vida, eu estou perdido. Não tem nada a ver com isso. É encontrar o seu objetivo. É o que você veio fazer realmente. Mais do que isso, eu também sempre falo para as pessoas que propósito tem tudo a ver sobre onde você coloca a sua energia. Onde você está colocando a sua energia? Você acorda de manhã e vai fazer o quê? O que você faz durante o dia? Então, quando você percebe o que você faz durante o dia, você percebe onde você está colocando a sua energia. E a partir de hoje você vai colocar a sua energia em situações que condizem com o seu propósito. Mas primeiro você tem que ter isso muito bem claro. Onde você quer chegar? Qual é o resultado que você quer colher com o teu trabalho?
E de novo, não olha diretamente para o resultado financeiro. Eu quero ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro nunca, se você pensar assim. Você nunca pode pensar primeiro do dinheiro. Você tem que primeiro pensar com amor naquilo que você vai fazer para ganhar o dinheiro. Você quer ver um exemplo muito simples que eu te provo, que eu acabei de falar? Pega um agricultor. O agricultor foi lá e acabou de colocar a semente na terra. Esse agricultor já está olhando para quanto ela vai render, ele já está preocupado com o dinheiro. E tem agricultores que, inclusive, já vão lá e começam a fazer dívidas, porque já estão fazendo as contas do lucro. E esse cara que vai lá e faz dívida, normalmente nem colhe, porque acaba tendo uma frustração de safra, acaba tendo um problema ali e não colhe. Por quê? Porque ele está olhando para o resultado e não para o produto. Então, o grande segredo para você entender o teu propósito não é olhar para o resultado, é olhar para o que você pode oferecer para as outras pessoas que têm valor, o que você sabe fazer de valoroso, que você pode com isso obter resultados. Então, aprenda que propósito não é olhar para o resultado, é olhar para aquilo que você tem, que você pode fazer com amor, que você pode fazer com carinho, que você pode fazer bem feito. Esse sim pode ser o seu propósito. E aí, o agricultor que vai lá e coloca a semente, fica sempre preocupado com a chuva, com o tempo, vai lá e sempre fica observando a plantação, vê se não tem nenhuma lagarta, vê se não tem nenhum bicho prejudicando a plantação dele. Esse cara vai colher muito. Esse cara vai colher mais do que aquele que não está preocupado com a semente, com o plantio, com o cuidado. Você está entendendo que não tem nada a ver com o que eu vou fazer, com o resultado, tem a ver com o meu plantio? Então o propósito é isso, é cuidar melhor daquilo que você sabe fazer e realmente fazer bem feito. Não importa se você é um limpador de vidros, não importa se você costura boneca, não importa o que você faz. Você pode colher muito se você tiver amor, cuidado, atenção e fazer tudo isso, como eu venho falando para você, com todos esses degraus que eu estou te falando. Então, nós nem estamos ainda na metade. Mas aqui no terceiro degrau eu já consigo te mostrar um processo de evolução. No primeiro degrau eu te falei sobre inteligência, colocar conteúdo no Java. Se você começa a dominar suas emoções, então você tem que fazer tudo isso primeiro para chegar aqui agora e saber definir o teu propósito. O segundo, a desconstrução de crenças. Nessa aula de hoje aqui, eu já te falei sobre algumas coisas que possivelmente desconstroem suas crenças, como por exemplo, como um faxineiro, como um limpador de vidro vai ganhar dinheiro. Eu acabei de mostrar um exemplo para você de um homem que o flau dele era limpar vidros e que ele hoje tem uma grande empresa numa das maiores capitais do Brasil. Então, será que ele ganha pouco? Você está entendendo que os resultados que talvez você tinha antes como propósito não tem nada a ver? E sim, é o que fazer. Só que, ao mesmo tempo, no módulo passado eu falei muito para você sobre estado de presença, sobre estar conectado com a tua vida, sobre almoçar conectado com o teu almoço e não almoçar olhando para a TV. E aí, se você começa a fazer isso, e você chega aqui para definir o teu propósito, vai ser muito mais fácil, vai ser com muito mais clareza, vai ser com muito mais objetivo naquilo que você realmente sabe fazer de verdade. E aí você consegue ter um bom propósito. Então o propósito é algo que você tem que fazer realmente de forma escrita. Eu não vou te pedir para fazer agora, mas se você quiser fazer agora, faça isso. Dá um pause aqui no vídeo e já descreve, porque talvez você está me escutando e está vindo insights e percepções aí. Põe isso no papel. Agora, se isso ainda é muito difícil para você, e algumas pessoas eu entendo que isso é um pouco mais complexo, está tudo bem. O que você vai começar a fazer agora? Começar a pensar sobre isso. Começar a pensar concentrado sobre isso. Começar a pensar de forma profunda sobre isso. O que eu realmente sei fazer que tem valor? Eu estou fazendo algo aqui agora que é justamente a minha paixão, levar conhecimento, desafiar as pessoas a transcenderem as dificuldades dela. Então eu faço isso com muito amor e por isso eu colho resultados. E eu estou aqui te dando o meu exemplo, mas você tem o seu, não importa o que eu disse antes, lembra? Se é limpeza ou se é ser gestor de uma das grandes empresas do mundo. Você agora vai definir onde você quer chegar e você pode fazer isso de forma bem concreta, desenhando com um tempo. Minha sugestão, faça para 10 anos. Onde, como, com quem você quer estar daqui a 10 anos? Quais são os resultados que vão estar em torno de você em função desse propósito que você vai estabelecer, construir em 10 anos? Como vai estar a sua vida em 10 anos?
Há pouco tempo eu fiz uma mentoria para uma pessoa onde eu auxiliei ela a desenhar isso. E aí ela falou assim que o resultado que ela queria, porque hoje ela ganhava R$ 2.000 por mês, e o resultado que ela queria era muito longe, era muito longo e não fazia sentido. E aí eu comecei a perguntar qual era. Aí ela me falou que ela queria ter uma casa, que ela queria ter um carro. Nós começamos a colocar isso no papel. Quando nós colocamos no papel, deu um pouco mais de 1 milhão que ela precisava construir para atingir todos os sonhos que ela tinha. Quando ela pegou esse 1 milhão e dividiu por 10, é 100 mil por mês, por ano. 100 mil por ano vai dar pouco mais de 8 mil por mês. Então, claro que para quem ganha 2, ganhar 8 parece estar muito longe. Mas quando você olha para 1 milhão, parece estar mais longe ainda. É isso que você precisa fazer, desenhar o teu propósito a longo prazo. Porque aí quando você começa a perceber as mudanças que você tem que promover na tua vida a curto prazo, elas não são tão grandes assim. Então, de 2 para 8 é possível? Sim, é possível. Então, começa. E aí, nesse processo de 2 para 8, já acontece uma desconstrução de crença. Porque quando ele passa a ganhar 8, ele percebe que aquele 1 milhão se torna palpável, se torna possível, se torna mais real. Então, você precisa fazer isso. Quando eu conversei com essa pessoa, ela me falou justamente assim, eu hoje não consigo me enxergar ganhando 8 mil por mês. Então aí já vem a crença, a primeira coisa é desconstruir a crença. Mas isso foi lá do módulo anterior. Agora eu estou te falando sobre o teu propósito porque você já desconstruiu suas crenças. Então não importa quais são os números dos seus sonhos, entenda que é possível, que as coisas começam a acontecer quando você realmente acredita que é possível. E mais do que ter um propósito, é necessário ação. Quem tem sonho mas não faz nada, não resolve nada. Então o que você precisa é ação. Se o teu objetivo foi estipulado, qual é a ação que você vai fazer hoje para chegar lá? Quando eu fiz isso, por exemplo, a ação que eu tinha que fazer no início da minha jornada era muito simples. Era conseguir sair de casa e contatar pessoas pessoalmente para fazer acontecer o início de um projeto que eu tinha em mente naquela época. Parecia algo ilusório, parecia algo muito difícil. Eu comecei e funcionou. E de repente eu estava fazendo eventos onde antes tinha 2, 3 pessoas, eu comecei a fazer eventos com 30 pessoas. Eu precisei trocar o meu espaço porque começou a ter 50 pessoas, não cabia mais, e era toda semana. Eu fazia eventos com 50, 60 pessoas. Mas primeiro eu precisei desconstruir as crenças, eu precisei ter a ação de ir lá e convidar pessoas para isso começar a acontecer. E no começo vinha assim 5, 10 e dava frustração, mas eu mantinha os meus olhos no meu propósito e isso foi acontecendo gradualmente. E aí quando isso começa a acontecer de forma gradual, aquilo que antes era difícil começa a ficar palpável, isso vai te dando energia, vai te dando força. Mas você tem que pegar justamente essa energia que você hoje gasta em um monte de coisa que não condiz com o teu sonho, que não condiz com o teu propósito. Então entenda que energia não é nada místico aqui. Energia é a tua energia, o teu estado de espírito, onde você coloca a tua força para realizar o teu sonho. Qual é o teu objetivo? Você realmente está fazendo alguma coisa para conquistar o teu sonho? Se você não está, é hora de começar. Se você já começou, é hora de colocar mais energia, porque se você está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que você está buscando algo a mais. Então é a hora de colocar toda a sua energia em prol do teu sonho. Eu te asseguro que você consegue chegar lá. Eu te asseguro que você chega lá se você seguir todos esses passos que eu estou te recomendando aqui. Se você seguir todos os passos que eu estou trazendo aqui para você. E por outro lado, eu vou te falar o que acontece com quem não tem propósito. Bem, antes eu já comentei com você que normalmente uma pessoa que não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Mas pior do que isso, sabe o que é? Que quem não chega a lugar nenhum, a pessoa que fica meio perdida por aí, ela é capturada, ela vira escrava. Então, ausência de propósito é ausência de ação. A ausência de ação vira escravidão. A pessoa sabe fazer só alguma coisa mecânica, ela vai para o serviço, volta para casa, vai para o serviço, volta para casa. Ela não se sente feliz naquele trabalho, não faz sentido aquele trabalho, mas ela vai trabalhar. Essa é uma pessoa que está em contrapartida do seu propósito. O seu propósito está falando uma coisa, ela está caminhando para o outro lado. Cada dia mais ela vai se sentir frustrada, vai se sentir deprimida, vai se sentir cada vez mais para baixo.
E se você se encaixou nessa sensação de que o teu trabalho e que cada vez mais você está deprimido e está para baixo, é porque está na hora de resgatar o seu propósito e colocar ação para mudar a direção, para estar na mesma sinergia do seu propósito, da sua realização. E aí, por último, não menos importante, eu também quero te dizer qual é o grande ganho que você tem quando você entende o seu propósito e coloca ele em prática. Quando você começa a trabalhar com o seu propósito, você vai começar a ter tantos ganhos. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Você vai começar a ter sensações, o teu cérebro vai começar a liberar hormônios prazerosos dentro de você, que você vai se sentir preenchido, você vai se sentir tão bem, que você vai ter a sensação de sempre estar com algo a mais que a grande maioria das pessoas em torno de você não tem. E sabe o que significa isso? Significa generosidade. Você vai passar a ser uma pessoa mais generosa. Até aqui eu aposto que você acreditava que generosidade é dar dinheiro para os outros. Não. Generosidade é dar algo para os outros. Generosidade é fazer alguma coisa pelos outros. Mas às vezes esse alguma coisa é simplesmente colocar a pessoa para cima por causa da tua energia, por causa do teu estado de espírito que é tão elevado. A pessoa chega para conversar com você, ela já melhora. Eu tenho muitas pessoas que às vezes vêm aqui para me visitar só para dar um oi e falam assim, vão embora. Até um dia aconteceu de eu perguntar, ué, mas eu achei que você queria... Não, Milton, é que me faz tão bem conversar com você que eu vim aqui só para me sentir bem de novo. Bem, e tem mais uma coisa importante também para te falar sobre o seu propósito. Um conteúdo muito rico de Prem Baba, que ele fala num livro que se chama justamente Propósito. Ele nos mostra que nós podemos ter o nosso propósito interno e o nosso propósito externo. O que é isso? Propósito interno é aquilo que te realiza, é aquilo que te faz bem, é aquilo que você se sente bem fazendo, e mais do que isso, você sente que você faz tão bem que poucos fazem como você. Então, esse possivelmente seja o seu propósito interno. Tem pessoas que ganham dinheiro com o propósito interno. Tem pessoas que não ganham dinheiro com o propósito interno. E tá tudo bem. Você primeiro vai precisar reconhecer então o teu propósito interno e o teu propósito externo. Eu vou te trazer o meu exemplo aqui, isso vai ficar bem claro para você entender. O meu propósito interno é fazer isso que eu estou fazendo. Fazer as pessoas se desenvolverem, auxiliar as pessoas a perceber as dificuldades que elas têm na vida para evoluir, para crescer, para transcender a pedra que obstrui o caminho dela do crescimento, da evolução. Esse é o meu propósito hoje. Hoje eu me sinto realizado quando eu faço eventos, quando eu faço vídeos, quando eu faço aulas, quando eu faço workshops, enfim. É o meu momento de flow. E, consequentemente, hoje eu trabalho com isso, eu trabalho com desenvolvimento humano. Então, eu ganho recursos com isso. O que significa isso? Eu estou ganhando dinheiro com o meu propósito interno. Porém, por muitos anos da minha vida, eu tinha uma empresa de construção civil. Tinha uma construtora. E olha só, eu comecei a trabalhar com isso que eu trabalho hoje, que é o meu propósito interno, e ao mesmo tempo eu tinha a construtora. No começo dessa jornada de trabalhar com o desenvolvimento humano, eu não tinha condições financeiras para me subsidiar só com isso, porque eu estava começando, consequentemente eu ganhava pouco com isso. E a construtora tinha um faturamento melhor. Então, a construtora era o meu propósito externo, ela pagava minhas contas, mas o meu propósito interno era isso aqui. Então eu comecei a colocar minha energia nisso. Chegou um ponto que eu fechei o meu propósito externo e me dedico hoje exclusivamente ao meu propósito interno, porque o meu propósito interno paga minhas contas também. Um outro exemplo para você entender melhor, Ayrton Senna. Ayrton Senna é um apaixonado por corrida, então ele usava o propósito interno dele para pagar as contas dele, porque consequentemente você acaba ganhando dinheiro com isso. Mas não é regra. Vai ter situações em que você identifica o teu propósito interno, você tem um prazer em fazer isso, porém ele não paga as contas, então você vai ter um propósito externo. O que significa isso na prática, Milton? Significa o seguinte: você pode até se manter lá no emprego que você ganha, o que você ganha hoje. Tá tudo bem, desde que você não abra mão do seu propósito interno, desde que você comece a colocar agora energia no seu propósito interno.
consciente que o propósito externo está pagando suas contas, consciente de que você precisa desse propósito externo para pagar as suas contas. E está tudo bem. E tem pessoas que vão viver uma vida assim e está tudo bem. Por quê? Vou te dar mais um exemplo disso. Eu conheci uma pessoa que ela adora lidar com madeira, trabalhar com madeira, mas ela tem uma grande empresa. Então ela, final de semana, ela vai lá e fica fazendo móveis para ela, porque ela tem prazer em ficar cortando a madeira, lixando a madeira, enfim, é o prazer dela, é o propósito interno dela. Mas ela não quer ganhar dinheiro com aquilo, porque ela já tem uma fonte de recursos que paga o dinheiro para ela, do seu propósito externo. E está tudo bem. Então o que eu estou te mostrando aqui agora também é que você vai deixar de se frustrar quando você tem esse conhecimento. Quando você deixa de não entender essas coisas e fica se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Nossa, mas qual é o meu objetivo de vida? Então você tem que entender isso com clareza. Qual é o teu objetivo de vida? Qual a atividade que realmente te dignifica? Aqui vem uma frase importante: o trabalho dignifica o homem. Essa frase não significa que esse trabalho é remunerado, como esse exemplo que eu acabei de citar. Então, sim, um homem, uma pessoa que não tem renda, ela se sente fraca, ela se sente desvalorizada, porque não faz sentido estar aqui vivendo uma vida sem estar produzindo alguma coisa. Então, sim, você tem que produzir. E agora você entendeu que às vezes você vai produzir com o seu propósito externo, ou seja, eu não amo fazer isso, mas eu faço porque eu preciso pagar minhas contas. E aí, às vezes, você vai produzir algo no seu propósito interno que você vai fazer com muito mais amor, com muito mais paixão. Se isso aqui acontecer, parabéns! Entenda que você tem a chance de evoluir muito mais quando você consegue ganhar dinheiro com o seu propósito interno. Legal? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Coloque em prática e vamos para o próximo degrau.